Mas antes, como é que Marx chega a Paris? Ele chega, notem, já bastante diferente daquele moço que escreveu a dissertação há 2 anos atrás. Marx, em meados de 1843, no processo da sua maturação intelectual, torna-se materialista. Essa passagem é muito importante. Ele torna-se materialista sob o impacto, que aliás foi um impacto generalizado, toda a sua geração sofreu isso, o impacto da obra de Ludwig Feuerbach. Marx se torna um materialista à moda de Feuerbach. Então, o Marx que chega em Paris é um Marx materialista. Mas é um Marx que também está preocupado com a política. A experiência jornalística sensibilizou para a política. E para entender a política, você tem que entender o Estado. Marx, desde cedo, percebeu. Essa é uma lição que parece que os pós-modernos até hoje ainda não chegaram a ela, né? De que não adianta você ter uma teoria do poder se você não tem uma teoria do Estado. Tá? Marx sacou claramente essa relação. Então ele se dispôs, ainda operando como um filósofo, a recorrer à fonte mais autorizada acerca do Estado, a obra de Hegel. Em meados de 43, ele começou a fazer um estudo rigoroso da relação que Hegel estabelecia entre Estado e sociedade civil, na sua obra de 1821, Filosofia do Direito. E ao estudar Hegel, Marx percebe que Hegel opera uma inversão no trato da sociedade civil. Hegel põe a sociedade civil, de maneira correta, diga-se passagem, como o reino do privatismo, dos interesses pessoais, o reino do mercado. Porque Hegel tinha lido bem os economistas políticos ingleses. Quem é que pode introduzir um princípio de racionalidade no Estado? Porque notem, para Hegel, e isso é textual na Filosofia do Direito, a sociedade é o reino da miséria física e moral. Atenção, miséria física e moral. É preciso introduzir um sistema de racionalidade. É preciso introduzir uma universalidade. Hegel diz, isso está representado pelo Estado. Marx, que estava observando os conflitos sociais naquela Alemanha, tá? Testemunhou-os e documentou-os no seu jornal, mas disse, não é possível. O Estado aqui não expressa nenhuma universalidade, só se for uma universalidade abstrata. Uma universalidade concreta, diz Marx, nós só encontramos no oposto da monarquia, é na democracia, onde o sujeito é, notem, o povo, e o olho dele está na América, ou melhor, no que ele chama de América, que são os Estados Unidos. Ele está olhando a América. Mas ele entende que essa inversão que Hegel operou, ele não tem condição de resolver. Porque se ele considera que se passa o contrário, vamos lá, para Hegel, o princípio da universalidade está no Estado, que põe a razão na sociedade civil. Marx diz, não, isso não é verdade. Eu não posso entender a sociedade a partir do Estado. Eu tenho que entender o Estado a partir da sociedade. Só que ele continua sem instrumentos para saber como é que ele vai fazer isso. Ele interrompe um manuscrito onde ele registrou os seus estudos. É o chamado manuscrito de Kreuznach, que é de 1843. Então, o Marx, que vai para Paris, ó, já está com essa preocupação. E já tem 2 princípios. O materialismo no plano filosófico e a clara ideia de que se o problema dele é político, ele não o resolve no plano político. Tem que ser no plano social.
Mas ele não tem instrumentos para fazer isso. Está indo para Paris assim. Mas ele também está preocupado. Meu Deus do céu, eu tenho que andar rápido. Ele está preocupado com a religião. Porque isso está mobilizando a geração dele. O momento é o da discussão dos direitos civis e políticos dos judeus na Alemanha. Um seu companheiro de Berlim, Bruno Bauer, põe a questão dos direitos dos judeus num panfleto intitulado A Questão Judaica, onde Marx percebe que há um grave equívoco, que ele, Bauer, põe a questão dos judeus no plano religioso, quando, e Marx já é materialista nesse momento, trata-se de compreender as questões religiosas pela análise do que ele chama na época de mundo profano. Notem que ele já chega a Paris materialista e muito sensibilizado com uma coisa: eu tenho que conhecer a sociedade. Com isso eu vou entender a religião, com isso eu vou entender Hegel e com isso eu vou entender o Estado. Mas isso era só projeto, porque ele não tinha armas para isso. É em Paris que vai haver o grande giro na vida de Marx, porque ele vai encontrar 3 figuras histórico-concretas e vai encontrá-las, atenção, simultaneamente. Eu vou aqui distribuir primeiro, segundo, terceiro, apenas para a gente se entender. Isso é um processo que se dá nos primeiros 6 meses de Marx em Paris. Vocês devem estar se perguntando, mas esse romance que o Zé Paulo está tratando aí, não é romance, não. Foi assim que as coisas se deram. Mas caramba, esse Marx andou tantos anos-luz em tão pouco tempo. Andou. O ritmo de desenvolvimento teórico e ideopolítico de Marx entre 44 e 46 foi alucinante. Mas ele mesmo reconhece isso. Em fevereiro de 45, presta atenção, 45, ele disse, ele fica em Paris de finais de 43 a fevereiro de 45. Ele vai ser expulso pelo governo francês, sob pressão do governo alemão. Quando ele chega em fevereiro de 45, a Bélgica, ele vai ficar em Bruxelas, ele assina um documento. Quem foi exilado político aqui, não tem porque todo mundo está aí, é jovem, né? Mas quem teve a experiência do exílio político, sabe, eu tive, a gente chegava no país e tinha que assinar lá um documento dizendo que não ia fazer política, não ia se meter em política. No dia seguinte a gente estava fazendo política, se metendo em política, mas assinava, né? Eu não assinei aqui em Portugal porque eu cheguei no momento que o Estado estava completamente desorganizado, aí em 75. Mas Marx chega na Bélgica e tem que assinar isso. Você tem que se qualificar, você tem que dizer a sua nacionalidade e a sua profissão. Se eu não estou enganado, a 7 de fevereiro de 1845, eu dou essa data para vocês no texto que eu trouxe, Marx firma esse pedido de asilo, qualificando-se como, atenção, doutor em filosofia. Isso é em fevereiro de 45. Em junho de 47, ele firma o prólogo do livro que ele escreve contra Proudhon, A Miséria da Filosofia. E como é que ele se qualifica? Alemão e economista. 16 meses antes, eu sou doutor em filosofia. Agora eu sou alemão e economista. E era realmente, porque nesses anos de 44 a 46, ele está deslizando da filosofia para a crítica da economia política. E eu quero ressaltar isso aqui no pouco tempo que me resta. Quando eu afirmo que Marx deslizou do terreno da filosofia para a economia, mais exatamente para a crítica da economia política, eu não faço coro com aqueles que estão convencidos que Marx abandonou a filosofia ou que a filosofia foi suprimida. A dimensão filosófica na obra de Marx vai percorrer todos os textos de Marx até o final da sua vida. Esse deslizamento significa simplesmente
que ele vai se desenvolver como crítico da economia política, utilizando o argumento, a racionalidade da própria economia política. Ele não vai fazer uma crítica externa da economia política. Ele fará uma crítica imanente da economia política. Mas para fazer essa crítica imanente, ele conserva e desenvolve as suas concepções de natureza filosófica. Eu gostaria que isso ficasse bem claro aqui. Mas eu dizia, Marx chega em Paris e vai ter três encontros que vão alterar a sua vida e a sua cabeça. Primeiro encontro, a classe operária. A classe operária. O proletariado alemão era incipiente o seu desenvolvimento. Embora a França não tivesse o desenvolvimento urbano e industrial já alcançado pela Inglaterra e pela Bélgica, sobretudo em Paris, havia um fortíssimo movimento operário. A França teria, por aquela época, cerca de 35 milhões de habitantes, dos quais 6 milhões eram trabalhadores urbanos. Desses 6 milhões de trabalhadores urbanos, cerca de 1,3 milhões eram de artesãos e operários. Havia uma efervescência. Em 1839, uma associação clandestina, a Sociedade das Estações, tinha tentado tomar o poder em Paris. E a memória da Revolução estava viva. Marx chega e começa a participar desses debates. Os nossos intelectuais hoje conhecem a sociedade por meio de pesquisa, né? A divisão do trabalho hoje é tão acentuada que o intelectual come pão todo dia e nunca entrou num sindicato de padeiro. Não é assim? Bom, no tempo do Marx não era assim. Ah, atenção. Marx sai de uma sociabilidade puramente acadêmica, que era dele, de intelectuais, e cai no meio de uma classe operária que tem tradições recentes, tudo bem que eram jacobinas, atenção, tudo bem que eram plebeias, mas com forte sentimento internacionalista. Em Paris, em 1840, havia 70 a 80 mil emigrados alemães. Imigração de natureza econômica. Ah? Paris estava se preparando, né, para ser a capital do século XIX do mundo. Marx está vivendo isso. Ele descobre o movimento operário. O primeiro encontro que ele tem em Paris é com a classe operária. Suponho que o Gen vai colocar para o pessoal à disposição o meu texto. Não é? Aliás, vários autores falam nisso, eu não estou descobrindo nada. Marx se fascina com o internacionalismo da classe operária francesa, ou melhor, daquele segmento vanguardista da classe operária francesa. Marx começa a descobrir aquele que será o sujeito da transformação político-material do mundo. Esse é o primeiro encontro do Marx. E ele documenta isso nos seus textos de 1844. Documenta, está claramente documentado. Eu já estou acabando e aí falarei rapidamente desses documentos. Mas o segundo encontro do Marx é mais importante. Porque não adianta você ter prática, não é? Se você não tem instrumentos teóricos. É preciso sempre insistir isso, especialmente para os militantes sociais, especialmente aqueles que se pretendem orientados pelo marxismo. A prática não ensina nada. Nada. A prática é um grande livro, mas para a gente ler, a gente tem que estar alfabetizado, não é? É claro. Houve um cara que foi citado aqui hoje à tarde, eu até fiquei satisfeito, um tal de Vladimir Ilyich Ulyanov, tá? O Barbichinha, o que ele dizia? Sem teoria revolucionária não tem revolução, não. Então, a prática que Marx, a prática solidária, combativa que Marx vê dos trabalhadores, tinha que ser lida. O segundo encontro de Marx é com a economia política. Com a economia política. Ele chegou em Paris sem saber nada de economia política.
Ele estuda enlouquecidamente. Aliás, vai fazer isso pelo resto da sua vida. Mas ele torna-se obsessivo na leitura da economia política. Primeiro, ele não sabe distinguir o que é essencial e o que é acessório na economia política. Ele lê tudo que cai na mão dele. Ele só vai descobrir a diferença entre a economia política clássica e vulgar bem mais tarde. Mas ele está lendo tudo. O segundo encontro é a economia política. Mas atenção, a economia política é a ciência, como ele mesmo chama a atenção, não é? É a ciência da propriedade privada. É a ciência do enriquecimento. Ele precisa ter uma chave crítica para poder encetar a crítica da economia política. E aí se dá o terceiro encontro do Marx. E esse encontro é engraçado porque é duplo. É primeiro um encontro espiritual, intelectual, e depois é a encarnação do espírito. Em janeiro, ele recebe um artigo de um jovem, para o qual ele não dava muita bola, que ele conhecia desde 1842, mas como era filho de um rico industrial e que não fizera curso completo nenhum na universidade, o Marx não dava bola para ele. Era um rapaz chamado Friedrich Engels. O Friedrich Engels manda lá da Inglaterra um ensaio para a revista que o Marx vai publicar. O ensaio chama-se Esboço de uma Crítica da Economia Política. Marx vai se referir a esse texto do Engels para o resto da sua vida como um esboço genial. Está dito tudo, né? Marx vai para a economia política orientado por Engels. Tá? A gente costuma tratar Engels do jeito que o Engels se punha, né? Um segundo violino. Isso é um grave equívoco. Engels descobriu a economia política primeiro que o Marx, descobriu a classe operária primeiro que o Marx, e tornou-se comunista antes do Marx. Então, respeito com o velho Engels. Mas se ele lê o texto do Engels em janeiro e começa a ler economia política já com essa chave crítica, ele só vai encontrar o Engels, os historiadores, a cronologia aí é muito difusa, alguém fala em finais de agosto, outros falam em setembro, e o Engels, nas suas rememorações, lá depois da morte do Marx, fala em verão, não, fala no, não, ele fala no verão de 1844. Bom, eles se encontraram num café que ainda existe em Paris, hein? Se vocês forem lá, deem uma olhada, no Café Regência, que era um café frequentado antes por Voltaire, só gente fina. O Marx o recebe lá, e quando vê que o rapaz estava com as mesmas posições que ele, leva-o para sua casa. E aí surge, em setembro, outubro de 1844, aquela parceria cujos efeitos todos nós conhecemos. Nesses 3 encontros de Paris, o encontro com a economia política, o encontro com a classe operária e o horizonte do comunismo, e o encontro com Engels, a implicação teórica disso está em 2 documentos. Os chamados Cadernos de Paris, que eram os cadernos onde Marx fazia os seus apontamentos, os seus extratos, que não devem ser confundidos com os manuscritos de Paris. Os manuscritos econômico-filosóficos de Paris têm uma excelente tradução portuguesa, que é da edição Avante. Vocês podem ler com tranquilidade, que é uma ótima tradução. Aquilo é um projeto de um livro, que Marx nunca escreveu. Atenção, aquilo não é material, aliás, a edição portuguesa deixa isso claro, não é material acabado. Mas ali está a reflexão autoral de Marx. Ali, você está vendo o salto que esse homem dá. Notem, em setembro de 1843, ele achava o comunismo uma abstração dogmática. Em setembro de 43, em março de 44, ele dizia, eu sou comunista. Olha como foi intenso o ritmo do seu desenvolvimento. É claro que esse período, com esses 2 textos,
não é? Vão abrir o caminho para a Sagrada Família, que é publicado em 45, e para a elaboração daquele material que vai enfechar, eu diria, as bases do pensamento marxiano e engelsiano, que é a ideologia alemã, que é de 45, 46. Mas nesses anos, de 44 a 46, eu diria que o essencial se dá no primeiro semestre de 1844, com esses 3 encontros, ainda que o de Engels, o encontro material, só seja em setembro. É claro, não é, que a partir daí o pensamento do Marx vai mudar. Vai ter muita retificação, vai ter muita revisão. Eu diria que Marx só vai chegar à plena posse dos seus instrumentos críticos depois de 15 anos de pesquisa e de prática política revolucionária a partir de 1844. É lá nos chamados manuscritos de 1857 e 58, os Grundrisse, onde é possível para ele enquadrar o seu objeto de pesquisa, que é o modo de produção capitalista, e o seu método. Como vocês veem, eu não lhes trouxe novidade nenhuma. E tudo isso que eu lhes falei são apenas hipóteses de trabalho para que a gente pense coletivamente e avance no estudo de Marx, não de maneira arqueológica, e nem para nos tornarmos eruditos capazes de citar, mas para incorporar os instrumentos teórico-analíticos de Marx e tratar de operar com eles uma heurística do tempo presente. Porque nós estamos vivendo 120 anos depois de Marx. Atenção, 120 anos. E eu quero encerrar lembrando a vocês que em 1872, comemorando os 25 anos de publicação do Manifesto do Partido Comunista. Oi? Já concluo. Está vendo aí? Esses comunistas são os caras repressores, não deixam a gente falar. Isso é contra a democracia burguesa. Marx e Engels escrevem um prefácio, salvo erro, para a 5ª edição do Manifesto Comunista. Sei que o prefácio é de 72. E eles dizem o seguinte: nós não vamos tocar nesse texto, porque esse texto hoje virou um texto histórico. Os seus princípios continuam absolutamente válidos, mas o programa a gente tinha que fazer outro. Se Marx fala isso 25 anos depois, o que não falamos nós 125 anos depois?